Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho sobre o transtorno específico da aprendizagem. Eles são como obstáculos no caminho que acabam atrapalhando uma parte específica do nosso aprendizado, seja na leitura, escrita ou até em cálculos matemáticos. E para entender melhor, pense neles como barreiras que podem dificultar o aprendizado de uma criança em ler, escrever ou fazer contas. Se compararmos com a maneira que a maioria das crianças da mesma idade aprendem, existe outra maneira de falar sobre esse transtorno, e chamá-la de dificuldades de aprendizagem específica. Isso porque elas atrapalham só algumas partes do aprendizado na escola, como a leitura, a escrita e a matemática. Mas não se preocupe. São consideradas dificuldades leves, não afetam o desenvolvimento intelectual. As possíveis causas estão nas disfunções cerebrais mínimas. Você já ouviu falar em dislexia, disgrafia, descalculia? Pois é, esses são os nomes diferentes para os tipos de dificuldade que algumas pessoas podem ter. A dislexia é quando a pessoa tem dificuldade para aprender a ler. A disgrafia, quando a dificuldade é para a escrita. A descalculia é quando os problemas são com os números. Mas uma coisa é importante saber, cada uma dessas dificuldades acontecem separadamente. Quando a gente se depara com dificuldades bem grandes para aprender a ler, escrever e fazer contas, isso pode indicar a presença de um transtorno geral de aprendizagem. Mas olha, essas dificuldades não são a soma dos transtornos específicos de aprendizagem que já falamos. As origens e a natureza de um transtorno geral de aprendizagem são diferentes das de dislexia, das disgrafia, das descalculia. E aí vem uma coisa muito interessante, olha só, tem gente que teve algum tipo de transtorno específico de aprendizagem quando era criança, mas que conseguiu superar isso e se desenvolver bem em outras áreas, conseguindo até se destacar em outras capacidades teóricas e práticas. Assim, como acontece com o transtorno geral de aprendizagem, que aqui eu quero salientar uma coisa. O transtorno específico são obstáculos que aparecem na hora de aprender a ler, escrever e calcular, mas não atrapalham todo o processo. Compreenderam? Então, quando uma pessoa consegue separar esse obstáculo, ela aprende a ler, ela aprende a escrever, a calcular. Só depois dela passar por essas dificuldades, o aprendizado pode ser muito mais sólido. E isso pode acabar atrapalhando no futuro para se tornar ali um bom leitor, um bom escritor ou até um matemático. Então, os desvios de aprendizagem são dificuldades que acontecem durante a aprendizagem e não depois. Outras dificuldades podem aparecer depois, mas elas já são aí dificuldades diferentes. Por isso, eu destaco a frase durante a aprendizagem para mostrar que é algo que acontece num certo momento, enquanto a pessoa está aprendendo. Isto é diferente de outros problemas que podem afetar o que a gente já aprendeu, como a leitura, a escrita e até os cálculos, ok? Por isso, como já expliquei, a gente não deve confundir a impossibilidade de ler, que pode acontecer antes ou depois de aprender a ler, com a dislexia, nem considerar dificuldade de leitura como um resultado de outra dificuldade, como uma deficiência mental ou problemas ambientais, como um ensino ruim, métodos incorretos, enfim, ou até questões internas, questões psicológicas, traumas, questões biológicas como a desnutrição ou alguma outra doença, certo? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até mais!